Bom dia a todos. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa terceira aula do curso de Programação para Advogados pela Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. E vamos lá. Vou fechar a porta aqui. Bem, na última aula nós começamos a estudar variáveis, vimos os tipos de variáveis, vimos que muitas vezes nós precisaremos fazer conversão de tipo de variável. Vimos a importância dos tipos de variáveis. Deixa eu só ajeitar o chat aqui. Vimos a importância dos tipos de variáveis. E começamos a ver a questão dos operadores, que qualquer linguagem de programação ela proporciona ao programador, certo? Então, nós vimos que temos aqui, por exemplo, os operadores matemáticos, né? De adição, subtração, multiplicação. Uma coisa que ficou faltando, assim, lógico, a gente vai ver outros operadores ainda hoje, de view condicional e tal, mas uma, uma outra sintaxe que você pode utilizar com operadores que eu queria ter mostrado aqui na última aula que acabei esquecendo, que é o seguinte, vamos lá. Vamos dizer que em determinado momento do seu programa, você tem lá valor igual a 10, e em algum momento, vamos dizer que você precisa adicionar, assim, uma mora ou uma multa a um determinado valor. Isso é, pegar aquele valor original e somar mais alguma coisa. Uma das alternativas você poderia fazer o seguinte: vou colocar aqui multa 2, tá? Bem simples. Você poderia fazer o seguinte, ó, valor agora vai ser atualizado com a multa. Então vai ser valor mais multa, certo? Então se a gente dá um print valor, seria uma espécie de valor atualizado, estaria aqui 12. Tem uma sintaxe que é um pouco mais prática, porque esse tipo de operação aqui vai ser muito comum em determinadas situações, principalmente dentro de laço. Então, no Python, e assim como a maioria das linguagens de programação moderna, você pode fazer o seguinte, ó. Perceberam que é a mesma coisa? É a mesma coisa, porém, assim, a gente chama isso de sintaxe sugar, né? Sintaxe açucarada. É uma maneira simplificada de você fazer aquela mesma operação. Isso serve para qualquer operador aritmético, tá? Se a gente fosse multiplicar aqui, ó, multiplicar, dividir, por aí vai, tá? Eita, teclado, calma aí. Não me deixa na mão não, teclado. Configuração aqui. Então, o sinal de dividir aqui também, não tem problema. Funciona com qualquer. Então, assim, é só uma maneira de você, quando você precisar fazer uma operação que envolve a própria variável da esquerda, você não precisar chamar ela de novo. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos então. Bem, muitas vezes nós precisaremos, principalmente pessoal aí da parte de dívida ativa e parte tributária também, a gente vai precisar no nosso programa executar algum tipo de forma, ou não, né? Pode ser também um cálculo de honorário, alguma coisa assim. E essas formas envolvem mais de duas variáveis na operação, né, matemática. Então, é só para a gente lembrar que, assim como todas as linguagens de programação, basicamente, o Python, se a gente não utilizar os parênteses, parecido com o que a gente fazia lá no colégio, lá no segundo grau, quando a gente fazia aquelas fórmulas, se a gente não utilizar os parênteses, ele vai seguir essa ordem aqui, ó, de precedência. Parênteses, obviamente. Potência, que no caso Python é aquele. Potência ou raiz, no caso do Python, potência é asterisco duas vezes. Divisão, multiplicação, adição e subtração. Tá?
Então, nesse exemplo aqui, a gente consegue ver que... Opa, calma aí. Opa. Desculpa. Tava aqui o... Tava aqui comentário ainda em forma de PHP, mole. Desculpa. Então, a gente consegue ver que, por questão de precedência, ficou 2 vezes 3, 6. Apesar da multiplicação estar sendo... Assim, a olhos nus está sendo feito depois, tá? 2 vezes 3, 6. Aí depois foi feita a adição. Aí ficou 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Aqui não. Aqui a gente forçou com que a adição fosse feita primeiro. Por quê? Porque ela está entre parênteses. Então ficou 1 mais 2, 3. 3 vezes 3, 9. Beleza? É só para a gente tomar atenção quando a gente precisar fazer algum cálculo matemático um pouquinho mais complexo do que simplesmente somar ou multiplicar dois números. Beleza. Bem, vamos agora... Eita, joguei o mouse no chão. Sobreviveu aqui o mouse. Mais ou menos. Um pouquinho de avaria aqui. Vamos agora, então, antes de partir para o desvio condicional, ver só um recurso que é interessante, que é o seguinte, que é o recurso de remover uma variável da memória. Tá? Funciona da seguinte maneira. Aqui mesmo tem a variável x, certo? Se eu quisesse descartá-la da memória, vamos dizer que eu já tivesse utilizado ela, ou até melhor, a questão aqui do... pode ser o x mesmo. Eu uso o seguinte comando no Python, del e o nome da variável. Quando eu faço isso, eu descarto em tempo de execução do código, da interpretação do código, aquela variável da memória. E se eu descartar ela, qual é a consequência? Que ela não existe mais. Então, aqui, quando eu fosse dar o print x, a variável não existiria. Esse recurso, vocês vão perguntar, mas para que usar esse recurso? Às vezes, ele pode ser bastante útil quando você está trabalhando com coisas pesadas e por mais que as linguagens de programação modernas elas têm um recurso chamado garbage collector, né, o coletor de lixo, que elas percebem que quando uma variável não está sendo mais ela não está sendo mais utilizada, ele em tempo de execução ele vai lá e limpa aquele espaço na memória. Mas às vezes pode ser interessante você de forma explícita fazer isso quando essa variável, por exemplo, ela estiver guardando uma referência a um arquivo pesado, a uma memória. Tudo bem que normalmente a referência arquivo costuma ser um ponteiro, mas estiver guardando uma string que seja, vamos dizer, uma petição inicial inteira. Por que nesse caso também não houve o print do y? Porque quando nós temos um erro que muitas linguagens chamariam de erro fatal, tá? O programa para. E o programa parou exatamente aqui, ó, na linha 4. Se o print y tivesse na linha anterior, vamos ver. Ele teria rodado. Então, a partir do momento aqui, qualquer coisa que tiver aqui embaixo desse print x, porque o x não existe mais, porque eu estou deletando ele na linha 2, o programa para, tá? Então, para o Python, é um erro fatal. O programa ele encerra naquele momento, se a variável não existe mais, tá? Outras linguagens, igual, por exemplo, o PHP, que também interpreta... Bem, o Python é interpretado compilado ao mesmo tempo, mas que acaba interpretando de qualquer jeito, ele no máximo ele daria uma espécie de um notice, que é um erro mais leve. O programa não para, vai aparecer uma mensagem na tela se você não tiver ocultado os notices, e o programa vai seguir. Fala assim, olha, você está pedindo para imprimir um x que não existe essa variável. O Python não, ele não, ele não perdoa não. Se você chamar uma variável que não existe, que seria a mesma coisa de eu fazer aqui, ó, print qualquer coisa. Quer ver? O erro vai ser igual, ó. Name, tarará, is not defined. E aí o programa não roda, tá?
Beleza, mano. Então é só para mostrar esse recurso. No mesmo jeito, a gente pode criar variáveis, a gente pode explicitamente deletar elas. Vamos lá. Bem, agora nós vamos de fato para começar a utilizar nossas primeiras estruturas de controle. Isso é, aqueles recursos que normalmente a gente coloca num fluxograma para poder identificar diferentes caminhos que o nosso algoritmo, que agora vocês já sabem o que é, pode seguir. Um deles, e acredito que seja o mais importante, seja o if. O if nada mais é do que o se, que também existe no Excel, certo? No Excel a gente tem a fórmula se, a função se. Então, o se ele serve para a gente testar se uma ou mais condições ou expressões são verdadeiras ou falsas, tá? A gente vai utilizar isso para poder fazer o quê? Dependendo da situação, do valor de alguma coisa, do resultado de alguma coisa, o programa se comportar de maneira diferente. Bem, para quem já está acostumado a programar, ou já programou alguma vida, ou programou há muitos anos atrás, provavelmente lembra que na maioria dos linguagens de programação, pelo menos as modernas, você usa o bloco do C com as chaves. Não é o caso do Python, tá? Então você que está vindo de Java, você que está vindo de JavaScript, PHP, C Sharp, não, a gente não usa os curly braces, né, que são as chaves para poder delimitar. A delimitação ela vai ser uma combinação do, de- do início com dois pontos e indentação. Por quê? A gente vai perceber agora, vai ficar explícito que o Python ele é sensível à indentação. No caso, inspirado na linguagem ABC, que foi a linguagem que o criador se inspirou para criar o Python, né? E a gente vai ver que a gente pode usar ou espaço ou tab para fazer essas delimitações da indentação. Vamos ver também o que é indentação. Nada mais é que um recuo, tá? Então, como é que funciona a sintaxe do if no Python? If, a condição e o dois pontos. O dois pontos vai significar, nesse caso aqui, then. Então, se eu não me engano, acho que linguagens igual Pascal, Delphi, você literalmente escreve then. Eu não lembro se VBA antigo, você escrevia then. Mas a maioria das linguagens, não. Você não precisa escrever a palavra então. Você, no caso aqui no Python, é dois pontos, em outras linguagens você abre as chaves, tá? É só para deixar explícito que esses dois pontos significa para a linguagem de programação então. Então é se condição for verdadeira, então executa uma ou mais linhas de código que tiver aqui dentro. Essas linhas de códigos, essas instruções, esses statements, elas, de forma hierárquica, são filhas desse if. Se elas são filhas desse if, elas precisam estar num nível de indentação inferior ao do if. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Vou abrir aqui um bloco de notas, não precisa ser nem Word. Professor, o que é indentação? Eu já usei isso na minha vida? Já. Você usa isso o tempo todo. Estão me ouvindo? Alô? Ah, não. Bem, só comentei agora há pouco que a gente pode fazer uma lista, né? Que quando a gente utiliza uma lista textual, a gente costuma colocar um recuo visual para identificar que algo é filho de outro, certo? Que algo está hierarquicamente abaixo ou dentro de algum outro entidade ou conceito. E o Python funciona da mesma maneira. Então agora a gente vai começar a ver como funciona a indentação dentro do Python utilizando o if. Vamos lá. Não, a gravação está sendo feita aqui, ó. Recording to the cloud. Ele está fazendo aqui. Mas obrigado aí, Virginia. Valor igual a 10. Se
valor, aí eu estou usando aqui um operador de comparação. O que isso aqui significa? Maior ou igual a zero. Se valor for maior ou igual a zero, então imprima valor positivo. Se a gente rodar, vai imprimir. Tá percebendo aqui que tem um recuo? Esse recuo, por questões de prática, normalmente o que 99% dos programadores usam? A tecla Tab. Tab. Celso, eu preciso dar quantos tabs? Não importa. O importante é o seguinte: mesmo que seja um espaço, eles, como esse bloco ele é filho desse aqui, ele precisa estar com pelo menos um espaço de diferença. Se você rodar, vai funcionar. Se colocar na, no mesmo nível, vai dar um erro, literalmente de indentação. Aqui, ó, indentation erro. Expected indented block after if statement on line 3. Isso é, erro de indentação. Esperando um bloco de indentação após o if da linha 3. Isso é, no caso, que vem depois da linha 3 a linha 4. Então, no mínimo, eu teria que dar um espaço. Posso dar 1000 se eu quiser. Não tem problema. Aí ficou feio. Para a linguagem de programação, isso não importa. Lógico, né? Para o ser humano importa que vai ficar muito ruim de ver desse jeito, certo? Outra coisa. E se eu tiver mais de uma instrução, já que você não tem um fechamento de bloco igual um JavaScript, Java, PHP? Os irmãos dessa instrução precisam estar no mesmo nível. É a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá aqui, ó. Previdência pública e previdência privada. Se isso aqui fosse um pai, vocês concordam que esses dois seriam filhos de direito previdenciário? Certo? Seriam. Por quê? Eles estão aqui no mesmo nível. Se eu colocar um outro nível, aqui, vou nem estragar, vou colocar assim, um outro nível aqui, ó. Previdência pública e colocasse aqui pensão, filha maior. A gente já começa a ver que teria uma hierarquia de avô, pai e neto, né? A gente, visualmente, vamos, né, ninguém soubesse o que é isso aqui. A pessoa nunca viu isso aqui na vida, previdência pública, alguma coisa assim. Ela vai pensar o seguinte: isso aqui está dentro disso que está dentro disso. Certo? Da mesma maneira, aqui eu até coloquei ponto e vírgula, não precisa, não é obrigatório. Fim. Se eu coloco um outro bloco, ele tem que ser irmão. Por quê? Se eu tento fazer uma outra indentação, respondi aquela dúvida minha no início, ajustei com o espaço que deu certo, Cláudio. Show. Se eu tentar fazer um outro nível de indentação qualquer aqui, ó, eu vou tomar erro também. E outra coisa, e se eu fizer isso aqui, o programa vai rodar ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Vai rodar ou não o programa? Sim. Agora, o fim roda, Larissa. Por quê? O fim está fora do if. E detalhe, fazer outra aposta com vocês. Se eu rodar o programa agora, o que vai aparecer no shell? Quais são as mensagens que vai aparecer no shell? Só vai aparecer a mensagem fim. Por quê? Valor é menor ou igual a zero? 10 é menor ou igual a zero? Não, né? 10 é maior que zero. E não é zero. E se eu colocar o fim aqui, ó? Se eu rodar o programa agora, quais serão as mensagens que vão aparecer no nosso programa? O que vocês acham? O que vai aparecer no shell aqui do programa? Nenhuma. Exatamente. Por quê? Valor é menor ou igual a zero? Não. Então, nada que for dentro do bloco do if será executado. Perceberam? Então, aqui, ó, voltando para os slides,
é, no nosso fluxograma, isso aqui, ó. Um teste, que normalmente é esse losango. Valor é maior ou igual a zero? Se sim, executa, no caso aqui, a instrução valor positivo. Vou tirar esse ponto e vírgula aqui que não precisa. E aí vai para o fim. Isso é, ou para a próxima instrução, no caso. Só que aqui não tem nenhuma próxima instrução. As regras básicas de matemática e de relação numérica já estão com uma... Sim, sim. Então, Bruno. Caso seja falso, vai para o fim. Por que caso seja falso? Porque a gente ainda não usou o else. A gente vai usar ainda, tá? Vamos lá. Então, operadores de comparação, que talvez seja o que o Bruno possa estar dentro da pergunta do que o Bruno acabou de fazer. Vamos lá. Vou mostrar alguns para vocês aqui. Novamente, eu estou copiando e colando para a gente não perder tempo, tá? Porque é bastante conteúdo. Valor igual a 10. Se valor for maior ou igual a zero, valor positivo. Isso aqui significa o quê? Maior ou igual, tá? Maior ou igual. Significa que se eu colocasse aqui zero, tudo bem, esse print não ia fazer mais sentido. Ia ser valor zero, mas ele entraria. Por quê? Porque zero é igual a zero. Valor 2 é igual a menos 10. Se nós quisermos, nós podemos colocar esse teste dessa expressão dentro de parênteses, tá? Mas não é obrigatório no Python, não, diferente de outras linguagens de programação. Valor 2 é menor do que zero? Menos 10 é menor do que zero? É, né? É um valor negativo. Então ele vai imprimir aqui o print. Vou até já deixar todos os prints impressos. Vocês vão ver que todos aqui são verdadeiros, né? Calma aí, deixa eu só tirar aqui esse diferente aqui. Vou até... Deixa eu corrigir aqui também. Esse aqui ele deixou de ser aceito no Python. No Python 2 funcionava. No 3 ele não funciona mais, não. Então vamos lá. Valor 2 menos 10. Valor 2 é menor que zero? Sim, porque é um negativo. Como é que eu faço para comparar se é igual? Eu preciso usar o sinal de igual duas vezes. Por que eu preciso usar o sinal de igual duas vezes? Porque se eu faço isso aqui, eu estou dizendo valor recebe 10. Se eu faço isso aqui, eu estou usando para dizer valor é igual a 10. Na verdade, eu nem precisaria do if, não, tá? Se eu der um print nisso aqui, vai voltar para mim. Se eu der um print nisso aqui e o valor lá em cima está com 10, ele vai voltar true. Tá? Então, quando eu fizer uma comparação, isso aqui, para quem está iniciando em programação, vai ser comum a pessoa esquecer, tá? Não se preocupa, vai acontecer isso várias vezes com vocês. Mas já se acostumem. Quando nós formos comparar se alguma coisa é igual a outra, tem que ser o igual duas vezes. Por quê? Porque o igual já é usado para atribuir. O igual uma vez é usado para atribuir e o igual duas vezes é usado para comparar. Beleza? Vamos lá. Valor é igual a 10? É. Então entrou no então. Valor é diferente de 10? Sim, valor é diferente de 10. Como é que é o diferente? Agora no Python 3. Exclamação igual. Isso aqui significa diferente. Exclamação igual, tá? Vamos lá. Agora com variáveis do tipo string. Nome é igual a Maria. Tá vendo? Atribuir um igual só. Se nome for igual a Maria, imprima o nome a Maria. Aqui observe o seguinte, se eu fizer isso aqui, ó, olha isso aqui, ó, eu vou trocar uma letra e vou rodar. Cadê aquele print do nome a Maria? Deixou de funcionar. Essa string aqui é igual a essa string aqui? Sim ou não? Essa string da linha 15? Não, né?
por causa de uma letra. Aí você fala, poxa, sacanagem, por causa de uma letra. É. Computador é uma máquina burra, porém obediente. Você está pedindo para fazer uma comparação para ver se eles são idênticos. Eles não são idênticos. Celso, mas como é que eu vou poder fazer comparação nesse tipo de situação? Calma, a gente vai aprender alguns truques para a gente lidar com isso aqui, tá? Um truque muito bobo é comparar os dois ignorando isso aí, Eliezer. Ignorando a caixa. A gente vai poder fazer isso, tá? Mas eu faço já isso logo no quando eu começo a ensinar isso aqui, comparação de string, para vocês saberem que esse comparador aqui ele é cruel. Ele assim, ou tem que estar igualzinho, ou não tá. Ele não perdoa, não. Beleza? Vamos lá. Mesma coisa. Nome que tem o valor Maria é diferente do fulano? Aí eu pergunto, nome é diferente de fulano? É. Por quê? O nome não é fulano. A gente vai botar aqui, outro aqui, ó. O nome não é fulano. Outra coisa. E se eu quiser comparar? E se eu quiser comparar um texto com um valor numérico? Eu tenho que fazer o caching. Esse 10 aqui, que eu estou selecionando com o mouse na linha 22, qual é o tipo desse dado? Ele não tá sendo guardado em variável nenhuma, mas eu tô gerando ele. Qual é o tipo dessa informação que eu acabei de selecionar com o mouse aqui? Me respondam aí no chat. String. Por quê? Porque ele está entre aspas, certo? Ah, mas está o número 10 aqui. Não interessa. Eu coloquei entre aspas. Então aqui dentro poderia ter letra, poderia ter 10 ABC 1, 2, 3, não tem problema. Então eu precisei converter ele para inteiro para comparar com o valor. Porque se eu fizesse isso aqui, ó, o valor que a gente viu lá em cima que é 10. Essa variável, ela é de que tipo? Valor que está aqui na primeira linha. Qual o tipo dela, galera? Int, certo? E esse 10 aqui, vocês falaram para mim que ele é um str. Aí eu pergunto para vocês. Não, deixa eu tirar aqui, que senão eu estrago o negócio. Dez é igual a 10? Eu sei que falando sem ver, qualquer pessoa se responderia 10 é igual a 10. Mas 10 do tipo inteiro é igual a 10 do tipo string? Não. Então, assim, cuidado. Poxa, mas tem a questão dos tipos. Sim, infelizmente, a gente faz parte da vida de programador. Bem-vindo ao nosso mundo agora. Já vamos começar a se acostumar com esse tipo de coisa. Tá? Algumas linguagens de programação, elas são um pouquinho flexíveis. O PHP, ele toparia isso aqui e entraria no DEN. Mas o PHP, ele tem isso aqui, ó. Ele tem um comparador de idêntico. Aí isso aqui ele não iria imprimir. Mas isso aqui o PHP aceitaria. Então, assim, varia de linguagem para linguagem. Então, você ainda tem que ter a malícia de lembrar de como cada linguagem trabalha. Em vez de int 10, poderia colocar somente 10? Poderia. Mas por que eu estou fazendo essa maldade aqui, Mário Sérgio? Quando a gente usa input, ele vem uma string que o usuário digitar 10. Vai vir em forma de string ou em forma de int? Quando a gente usa aquele input. O input devolve que tipo? String. Então, vamos ter que fazer o caching? Vamos ter que fazer o caching. Infelizmente. Tem que chegar aqui e fazer o caching do que o usuário digitou. Certo? Não tem jeito, não tem muito como fugir disso. Então, assim, esses são os operadores de comparação. Ó. Maior igual, menor, poderia ser também menor igual, não tem problema. Comparador de igual, de diferente igual com string, que é a mesma coisa, mas só para mostrar as possibilidades. Alguma dúvida sobre operadores de comparação ou já podemos avançar? Deram ok, vou avançar. Beleza.
Tem mais operadores, tá? Bem, vamos lá. O tempo todo a gente estava usando só o se então. Agora utilizaremos o se então senão, que tem no Excel também, né? A fórmula lá, a função senão. Se a condição for verdadeira, a gente executa o bloco do então, que a gente já viu que é o dois pontinhos. E o senão? Como é que é a sintaxe do senão? Vamos lá. Tenho duas variáveis aqui, ó. A é igual a 1, B é igual a 2. Se A for maior do que B, então, aí, identação, para poder dizer que esse bloco é filho desse aqui. E aí, só tem uma instrução. A é maior que B. Senão é a palavra em inglês else. E com dois pontinhos para iniciar o bloco. Ah, mas o senão tem a palavra? Tem. O then não tem a palavra? Não tem. Mas o else tem, tá? Porque a gente acaba usando muito mais o then do que o else. É normal. Então, a maioria das linguagens de programação acham de bom grado evitar que a pessoa escreva then, tá? Mas o else não. O else é explícito. É else. Então, se a gente pegar esse código aqui, A é um int 1, B é um int 2. Vou poder comparar os dois tranquilamente de forma matemática, certo? 1 é maior do que 2? Não, né? Ele vai entrar dentro do bloco do então, isso aqui foi verdadeiro? Se true, né? Se isso aqui retornar verdadeiro. Essa condição aqui, com essas variáveis, ela vai retornar verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Isso aqui. Falso. Então, se isso aqui retornar falso, que a gente já viu que no Python é o false, com F maiúsculo, a gente pode, opcionalmente, colocar o bloco do else. Else, dois pontos. Não tem problema se o else for assim, ou tiver espaço, não tem problema. Eu vou ter um outro bloco. Aqui, ó. A não é maior do que B. Ou qualquer outra instrução que tiver aqui dentro. Então, agora eu já começo a ter no meu fluxograma algorítmico a opção de ter um desvio condicional para se for verdadeiro, um desvio condicional para ver se for falso. Por que eu digo se for verdadeiro ou falso? Quer ver? Ó? Você está vendo que isso aqui é uma expressão booleana? Isso aqui é um bool. Vocês utilizavam lógica. Todo mundo utiliza lógica booleana a vida toda, mas não sabe. O tempo todo a gente faz isso. Vocês lembram que lá naquele exemplo do bolo era enquanto a massa, o cara colocar o garfo e a massa estiver cru, continua lá deixando no forno o bolo. No final das contas, todos esses operadores que a gente está utilizando, eles só servem para poder trazer dois valores. Quais são os dois valores que a gente traz no booleano? True ou false. Então, aqui nada mais é se eu colocasse aqui, ó, expressão. Pessoal, qual é o tipo da variável expressão? Tá até escrito ali no comentário, mas beleza. Qual é o tipo da variável expressão? É um bool, certo? Quando eu uso operador de comparação, o resultado não é um número, não é um texto. Quando eu faço uma comparação, só existem duas possibilidades de existirem lógicas. Ou é verdadeiro ou é falso. Não pode ser,
um é mais ou menos maior do que B, ou B é mais ou menos menor ou maior do que A. Não existe isso. Só pode ser dois estados, verdadeiro ou falso. É isso. Então, no final das contas, o if ele simplesmente é um código para testar se um valor aqui dentro é true, aí ele executa o então. Se o valor for falso, ele executa o else. Entenderam? Tranquilo? É que o chat está tão quieto que eu fico aqui meio apreensivo. Show, vamos lá. Vamos complicar um pouquinho mais? Vamos. É o seguinte: imagina agora que eu quero utilizar desvio condicional para testar várias possibilidades. Mas no final das contas, testar se alguma delas é verdadeira. Você vai falar, mas se eu vou no McDonald's, aí naquela época você tinha lá, escolheu o número 1, número 2, número 3, número 4. É, tipo 6 do Excel. Exatamente. Então é o seguinte, eu posso ter o que seria equivalente a um esquema de chaveamento, né, na parte elétrica. Onde eu tenho mais de uma opção. Igual, sei lá, ventilador aqui que está aqui do meu lado, né? Tem a velocidade. Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3 ou desligar. Eu posso utilizar o if para fazer esses testes, que no final é ver se algum deles cai no verdadeiro. Então, como é que eu posso fazer isso? Vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu tenho uma variável aqui do tipo string guardando o seguinte valor. Um texto processo será enviado para PG. Tá? E logo em seguida eu vou usar o input para imprimir para o usuário da aplicação esse texto. E aí vamos pegar o resultado input e guardar na variável opção. Beleza? Então vai aparecer para o usuário o quê? Informe o código da matéria principal da ação. 1, tributos. 2, servidor público ativo. 3, dívida ativa. E aí eu vou fazer o seguinte. Se o valor da variável opção for igual a string 1, eu vou imprimir na tela aquele texto do envio, ó, processo será enviado para PG, concatenado com isso aqui, ó, 03, PTRIB, especializado de tributos lá da minha procuradoria. Aí, se eu quiser fazer mais de um teste para não precisar fazer isso aqui assim, ó, chegar assim, ó, se opção tal foi isso, se opção 2 foi isso, e fazer vários ifs assim alinhados, e ele ficar tentando entrar em cada if, não ter que precisar fazer isso, o Python ele tem a opção que a gente chama do elif. O que significa o elif no final das contas? Else mais if. Isso significa o elif. Else mais if. Então aqui, por exemplo, ele vai testar. É a opção 1. Eu mesmo vou rodar esse programa para a gente poder fazer o debug da aplicação. Deixa eu limpar aqui. Digite o código da matéria principal. 3. Dívida ativa. Processo será enviado para PG5DA. Obrigado. Vamos lá. O programa entrou, pediu para mim um valor e eu digitei o quê? Eu digitei o número 3 no meu teclado. Só que a gente sabe que o input vai pegar aquele número 3 e vai guardar ele em forma de string, str. Entrou nesse primeiro if aqui. A opção que eu digitei agora há pouco é igual a 1? Não.
Isso aqui deu verdadeiro ou deu falso, pessoal do chat? Esse primeiro if aqui retornou true ou retornou false? False. Aí ele vai entrar nesse else com if, que é como se fosse assim, um senão seguido de um outro se. Por quê? O que a gente aprendeu? Se vai para o falso, ele vai tentar o else. Aí ele entrou nesse else com outro if. A opção que eu digitei é igual a 2. Aqui deu true ou deu false nessa linha 12? Deu false de novo, certo? Então ele vai. O que a gente aprendeu? Ele executa o bloco do então se der true. Não deu true. Ele vai para o else. Aqui tem o else? Tem, só que é o else combinado com if. Também é interessante, sim, com um laço. Vamos chegar lá. Não dá spoiler ainda não. A opção que eu digitei, ela é igual isso aqui, uma string 3? Aqui deu verdadeiro ou deu falso? Essa expressão. Pessoal do chat. True. Ele vai executar. Aí ele executou esse bloco aqui. Texto envio, que é aquela variável concatenado com 05DA. Vocês estão percebendo que aqui no final tem um outro else? O que significa esse último else aqui? Eu vou dizer para vocês. É uma espécie de caso padrão. Vamos dizer que, vamos dizer não. Aqui deu falso, aqui deu falso. E vamos dizer que aqui tivesse dado falso também. Se não entrar em nenhum desses, esse aqui é o caso padrão. Se tudo der falso. Essa expressão obrigado vai imprimir de qualquer jeito, porque essa expressão obrigado, ela é irmã do if. Então, ela não está dentro de nenhum desses blocos. Ela não é filha de nenhum if, else, if. Ela é só uma continuação do programa. Então, se eu rodar o programa de novo, vou rodar até agora aqui na linha de terminal. Digite o código da matéria principal. Eu digitasse 5, ele vai falar, ele vai entrar no caso padrão, 12 GSP. Então tá aqui, O processo será enviado para PG12. Obrigado. Perceberam? Muitas vezes a gente acaba tendo que ser obrigado a fazer isso. A gente acaba tendo que colocar o programa para ir para um caso padrão. Porque a gente vai começar a perceber que a gente tem que prever todas as situações. Tipo, pelo menos tentar. Só pegar uma água aqui, só um minuto. Nós precisamos tentar prever o máximo de situações que o nosso programa pode lidar com diferentes tipos de entrada, né? Pelo usuário, por algum tipo de integração. Então, é salutar sempre deixar um caso default, tá? Porque assim, a tralha é comentário. Tudo que eu colocar aqui dentro, Bruno, não é interpretado pelo interpretador da linguagem de programação. Eu posso colocar um texto humano para poder ajudar o programador que olhar esse código-fonte ele entender o que isso aqui significa. Beleza, Bruno? Isso aqui é um comentário. Vamos lá. No Python 3.10, que é exatamente esse que a gente tem no Tony 4, porque o Python 3.10 saiu no final do ano passado e o 3.11 acho que está saindo agora, tá? Então é algo muito recente. Ele traz para gente o recurso do match. O pessoal do PHP 8 já conhece ele, o pessoal desses Javas mais moderno também. Como é que funciona o match? A gente vai ver que ele vai fazer a mesma coisa, só que de uma maneira um pouco mais elegante. Mesma variável aqui, texto envio, mesmo texto do input e mesma variável opção. Olha como é que funciona o match, é bem legal. Isso é coisa moderna, tá? Do Python moderno mesmo. Match, opção.
eu digo uma variável que eu quero testar os casos. Isso é, as possibilidades dos valores serem igual ao que eu definir em cada caso. Match opção. Caso opção seja igual a esse valor, o que é esse valor? É 1 em forma de string. Execute isso aqui. Caso seja igual essa string aqui, executa isso aqui. Caso seja igual a esse aqui, executa esse aqui. Caso padrão, aqui ó, de novo aqui ó, caso padrão ou default, ou como a colega ali falou, nenhuma das acimas, executa isso aqui. Olha como é que o código é bem mais simples do que usar aquele elif. Eu confesso que eu não sou muito fã do elif do Python, acho bem feio. Eu adorei quando descobri que eles colocaram finalmente isso aqui no Python. Na época que eu dei Python na graduação, não existia esse recurso aqui ainda. É muito. Final do ano, meio do ano passado que eles colocaram isso no Python. E vocês vão perceber que o programa vai se comportar da mesma maneira. Digite o código. Vou colocar aqui 2, servidor público ativo. O processo será enviado para PG4. Vou rodar o programa de novo. Vou digitar qualquer coisa aqui, ó. Blá, 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 blá. O processo será enviado para PG12 de SP. É muito mais agradável. E o que seria isso aqui em forma de fluxograma? Assim, ó. Eu testo uma expressão, isso é o valor de uma variável. Se a condição, no caso aqui, o caso, isso é, a condição implicitamente é testar o quê? Se a opção for igual a 1. É igual a 1, se for verdadeiro, executa esse caso e vai para o fim. Não é? Vai para a próxima. Não é? Vai para a próxima. Vamos dizer isso aqui, 3, 4, 5, 6. Não foi para nenhuma dessas, vai para o caso do outro. Se foi para alguma, desvia para o lado e depois vai para o fim. Então, esse é um fluxograma do que seria tanto para o match como para o elif. Tá? Você tem várias possibilidades de caso, cada um pode desviar por um lado se for verdadeiro. É o switch. Não, olha só, isso aqui é o switch. Só que, Vinícius, no PHP 8 a gente tem um match também. No PHP 8. E vou dizer para você, o match do PHP 8 ainda é menor do que esse aqui. Porque esse aqui você precisa escrever a palavra case, igual o switch case. No match do PHP 8 você nem precisa escrever a palavra case. É uma outra sintaxe. Mas deixa quieto. Quando a gente atualizar no final do ano agora, você vai poder usar. Vamos lá. Como seria para que o programa não aceitasse um determinado tipo de informação? Vamos lá. Valor. Digite um número inteiro. Certo? Se tipo do valor for diferente de int, então errado. Pode ser também um loop para deixar o programa travado ali. A gente vai poder usar isso daqui a pouquinho. Segura aí. Ó, digite um número inteiro. Vou digitar 3. Não, calma aí. É isso. Na verdade, não precisa nem do type aqui. Não precisa nem do type. Se for diferente, não precisa nem do type. Digite um número inteiro. Aí vou digitar aqui uma letra. Blá, 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 blá. Errado. Tá? Eu poderia até colocar o else aqui, ó. Print.
mais 1 é... E aí colocar aqui valor mais 1. Então, ó, digite o número inteiro, o cara vai digitar 1. Ah, droga, calma aí. É porque eu tenho que fazer o caching aqui também, né? Type. Sim, sim. Pode ser eu tentar novamente mesmo. Deixa eu fazer o type aqui antes, só um minutinho. Valor. Nesse caso que eu vou ter que fazer eu vou ter que fazer o caching de novo, né? Porque se eu fizer o caching antes vai dar problema. Agora vai. Digite um valor inteiro, 3. 3 mais 1, 4. Aí vou rodar o programa de novo. Digite um valor inteiro, A. Aí aqui, na verdade, ele nem vai conseguir fazer o teste. Aí a gente vai ter que testar usando uma outra função chamada isInt, tá? A gente vai chegar nessa função daqui a pouco, vou mostrar para vocês. Mas vamos lá. Além dos operadores de comparação, nós também temos os operadores lógicos, tá? Os operadores booleanos. Então, como é que eles funcionam? Vamos lá. Eu tenho aqui, por exemplo, valor da causa, 6 milhões. Se o valor da causa for maior ou igual a 5 milhões e o valor da causa também for menor do que 50 milhões, então processo prioritário, tá? Processo prioritário. Se aumentasse esse cara para 60 milhões, ele não entraria. Por quê? Aqui, essa expressão para você, se eu imprimir aqui essa expressão aqui, ó, vocês acham que vai retornar true ou false? Essa expressão da linha 2. True. Sem problema, Sandra. De qualquer jeito a gente está gravando. Vai retornar true, certo? Se eu testar agora essa outra expressão aqui, ó, valor da causa é menor que 50 milhões, vai retornar true ou false? False. O end, o e, ele funciona da seguinte maneira. Eu não gosto muito de decorar a tabela verdade, não, tá? Tem um pessoal que gosta de decorar a tabela verdade, do tipo, ah, 0 end 0 é igual a 0, 1 end 0 é igual a 0, 0 end 1 é igual a 0, 1 end 1 é igual a 1. Isso aqui é a tabela verdade do E. Por que eu não decoro isso aqui? Porque eu prefiro usar a lógica humana mesmo. É o seguinte. O valor da causa, ele é maior do que 5 milhões e também é menor do que 50 milhões? Não. Vocês concordam? Ele precisa ser essas duas coisas verdadeiras. Então, é uma questão de lógica da vida mesmo. É uma questão de lógica da vida. Entendeu? Então, não tem como você falar alguma coisa e você usar conjunção se a outra coisa é falsa. Tipo, minha esposa vai e pede, ó, compra uma alcatra e maior, e mais do que 1 quilo.
ela não está pedindo para eu comprar maior do que 1 quilo de A100 e não está pedindo para eu comprar alcatra menor do que 1 quilo. Ela está pedindo explicitamente que, além de ser alcatra, também seja maior do que 1 quilo. Tenha mais que 1 quilo. Ele vai entender que a partir... Isso. Se eu colocasse menor igual, aí valeria 50 milhões, Renan. Então, o E é o seguinte: se uma das expressões forem falso, nunca vai entrar no bloco verdadeiro. Que é exatamente o que eu fiz aqui agora há pouco. Ó. Toda vez que tiver um falso aqui, sempre vai dar falso. Eu tenho que ter os dois verdadeiros para dar verdadeiro. Entendeu? Na verdade, seria até este valor. Exatamente. É porque isso aqui, gente, eu peguei disso aqui, ó, tá? Ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz uma interpretação. Calma aí. É que veio a hash do comentário do Python. Isso aqui, esse link aqui, ó. É uma resolução da Procuradoria-Geral do Estado de Janeiro dizendo, literalmente, quer ver, tá aqui a parte dos 50 milhões. Deixa eu dar um Ctrl F aqui que eu tô meio perdido. Tem algum lugar, é porque acho que o texto é escaneado. Tem algum lugar aqui que ele vai falar o seguinte: se o processo for menor do que 50 milhões e acima de tanto, ele vai ser estratégico, prioritário. Eu peguei dessa resolução aqui. Depois eu acho. Tá aqui, ó. Às quais seja atribuído valor monetário igual ou superior a 5 milhões. Igual ou superior a 5 milhões. Inferior a 50 milhões. Inferior a 50 milhões. Se for essas duas coisas, será atribuído como prioritário. Está aqui no texto. Então, eu acabei de literalmente traduzir um requisito humano para um código de linguagem de programação, utilizando a combinação de operadores de comparação e operador lógico ou booleano. Perceberam? Mas que a gente agora está começando a ter um pouquinho mais de ferramentas para a gente começar a implementar os nossos códigos, começar a informatizar uma determinada coisa. Vamos lá. Ou é o seguinte: valor da causa, 1 milhão. E uma variável rel do tipo string com texto governador do estado do Rio de Janeiro. Se o valor da causa for maior ou igual a 50 milhões, ou o réu seja igual a governador do estado do Rio de Janeiro, execute esse bloco. Você vai printar processo estratégico. Pessoal, essa primeira expressão, valor da causa maior ou igual a 50 milhões, vai dar verdadeiro ou falso? Só não vale o pessoal da GTI, tá? Se eu chegar agora e dar um print aqui. Se eu der um print aqui agora, galera, vai dar verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Eles acham que é verdadeiro. Falso, por quê? Porque eu sei que às vezes eu olho nu, tá? Eu também poderia cometer esse erro, tá? Esse valor aqui é menor do que esse aqui, ó. É porque a olho nu às vezes é ruim, tá? Mas esse valor aqui, ele é menor do que esse aqui. Então, essa primeira expressão vai dar falso. E a segunda expressão, réu é igual a governador do Rio de Janeiro? Vou até colocar um embaixo do outro, tá? Vou copiar esse e vou copiar esse aqui, só para a gente ver se um é igualzinho ao outro. São iguais?
são iguais, sim ou não, pessoal? Esse agora, governador, sim. Então, como é que o ou funciona? Como é que o ou funciona? O ou é o seguinte: se uma das expressões forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Aí você vai falar, pô, mas calma aí. Muitas vezes a gente chega e fala assim, fulano, vai no mercado e compra ou macarrão ou arroz. Aqui a lógica não é muito dessa maneira, porque no final das contas, implicitamente, isso que eu acabei de falar, ou compra um ou compra outro, ou igual, tipo assim, ou você vai de elevador ou você vai de escada. Você não pode ir nos dois, porque se eu fizesse isso aqui, ó, daria verdadeiro esse aqui? Daria. Esse aqui daria verdadeiro também. Daria os dois verdadeiros. Mas você vai falar, pô, mas calma aí. Eu não posso ir de escada e de elevador ao mesmo tempo. Não, é impossível. Esse tipo de ou que a gente costuma usar é, no dia a dia é o ou que a gente chama de short, que seria o ou exclusivo. Em programação, a gente raramente usa ele. Por quê? Porque aqui a lógica é o seguinte: é ver se qualquer uma dessas coisas for verdadeira. Se qualquer uma dessas coisas for verdadeira, a gente executa esse bloco. Então, esse ou, ele não é exclusivo. Na linguagem comum, a gente usa mais o ou exclusivo. Malsan tem razão. Na linguagem comum. Em lógica, é mais comum a gente usar o ou não exclusivo. Por quê? Porque se a gente até olhar o texto que o procurador-geral da época assinou, quer ver? Acho que está aqui em cima. Ó, isso aqui ele está falando, ó, processos administrativos classificados como estratégicos. Aí, você vê que na verdade ele nem usou a palavra ou. Então, aqui o programador ele tem que inferir como ele vai traduzir isso em código. Isso faz parte da vida do programador, tá? Ele está dizendo que processo estratégico é tudo que tiver valor igual ou superior a 50 milhões. Igual ou superior a 50 milhões. Pá. Aí ele vem aqui, número 2. A questão de junção. Exatamente. Bom exemplo, né? De junção, né? A cota é tanto para afrodescendente como para índio. Apesar que é curioso, né, Malsan? Quer dizer, eu não sei, eu posso estar falando besteira agora, tá? Ignorância da minha parte. Não sei, pode ter situação, cara, seja filho dos dois, e ele acaba entrando, e ele dê verdadeiro para as duas coisas. Ele é índio e afrodescendente ao mesmo tempo. Acontece, ué. Pode acontecer, né? Então você vê que o ou também não é exclusivo, né? Ele não pode, ele não é ou é índio ou é afrodescendente. Às vezes ele pode ser os dois. É, verdade. Então aqui, por exemplo, o procurador-geral da época ele disse o seguinte: se a ação tiver mais 50 milhões, classifica ela internamente como estratégico. Se a ação, o autor for diretamente governador do Rio de Janeiro, também classifica como estratégico. Tem situação que vai ser as duas? Tem. Tem situação que vai ser só uma das duas? Tem. Então, para isso, o que eu traduzi em programês? Ou uma ou outra. Porque se eu usasse o E, se eu usar o E agora, pessoal, vai imprimir processo estratégico, sim ou não? O pessoal da GTI não vai responder. Não. Por quê? Ele não está sendo verdadeiro para as duas cláusulas. Isso é, ele não está sendo verdadeiro para essas duas coisas ao mesmo tempo. O é o seguinte: uma dessas coisas tem que ser verdadeiro. E se eu trocar o nome do autor aqui, além de não ser 50 milhões, colocar qualquer coisa aqui, colocar aqui Maria, ele vai imprimir processo estratégico? Não, porque nenhum desses é verdadeiro. Isso é, não entrou em nenhuma das duas regras que está na resolução da PGE. Não se preocupem, tá? Isso aqui a gente começa. Isso aqui é uma coisa que a gente começa a pegar com a prática, tá? Vamos lá. Existe um outro operador. Aí começa a dar uma leve complicada.
que é o operador que faz o inverso. Vamos lá. A gente usa ele bastante no dia a dia. Valor da causa none, vazio, nulo. O que isso aqui significa? Se não tiver valor da causa, então executa isso. Se eu der play, vai executar. Processo comum. E se eu colocar agora o valor da causa para ser R$ 100? Como é que isso aqui vai ser traduzido? Se não tiver valor da causa, imprima. Como eu não tenho nenhuma outra instrução aqui dentro, poderia ser um else. Tem valor da causa. Eu sei que a indentação tá feia, mas funcionaria o programa. Vou colocar o tab aqui só para ficar bonitinho. Por quê? Isso aqui é... Se isso aqui, o inverso, tá? Se não tiver esse valor, imprima isso aqui. Como ele tem, como é falso, ele não... Isso aqui é até complicado, é até engraçado falar, mas ele não tem valor da causa, então ele tem valor da causa. O que significa o not? Vamos lá. Eu me chamo Celso. Aí, o Malsan, ele não se chama Celso, não é verdadeiro. Ele não se chama Celso. Se eu disser eu não me chamo Celso, isso é verdadeiro. Eu sei que é confuso, mas é assim que funciona a lógica booleana do não. Quando você dá o not, você inverte o valor. Tá? A gente vai praticar bastante isso, podem ficar tranquilo. Outro exemplo. Procurador afastado. Já ia falar asfaltado, é mole? Coitado do procurador. Tranquilo, Luciano. A aula está sendo gravada, daqui a pouco a gente sobe ela para o YouTube, tá? Se procurador afastado, essa variável é de que tipo? Qual é o tipo da variável procurador afastado? Booleano. O que a gente aprendeu? O if, ele só serve para testar o quê? Se alguma coisa é true ou se alguma coisa é falso. Se for true, ele entra no então. Se for falso, ele entra no senão. A gente aprendeu o quê? Se for falso, ele entra no senão. Mas tem um not aqui na frente. Se eu rodar, vai executar o print da linha 4 ou da linha 6? Vou rodar aqui, ó. Enviando para o procurador da Cervo. Você falou, pô, Celso, calma aí. Você me ensinou que sempre quando for falso, ele cai no else. E o else era mandar para o substituto. Mas eu usei o not na frente. O not eu inverto. Então é o seguinte. Dia e noite. Vamos dizer que... Tá, esquece que tem a tarde. Só existe vivo e morto, vivo e morto. O procurador tá vivo. Graças a Deus. O que vocês acham que vai sair? Ou que seria o valor se eu inverter o valor de vivo? Qual é o ao contrário de verdadeiro?
Qual é o ao contrário? Qual é o oposto de verdadeiro, de true? Falso. Então, vocês estão percebendo que quando eu dou o not, eu inverto o valor. Aqui, ó, se eu desse print vivo, graças a Deus o procurador está vivo. Se eu desse print not vivo, eu estou invertendo o valor, booleando daquela expressão ou variável. Então, eu estou literalmente transformando esse valor true em falso. Da mesma maneira que é o seguinte. Se eu deixasse aqui procurador está afastado, a lógica do texto aqui não ia fazer mais sentido, porque eu ia dizer assim, ó, se ele está afastado, envia para o procurador do acervo. Como? Pô, o cara está de férias, está doente, alguma coisa, como é que eu vou mandar para ele? Não faz. Vasco ganhou ontem, falso. If not Vasco ganhou ontem. Valeu, Gabriel. E o Gabriel é vascaíno, hein? Ai, ai. Então aqui é o seguinte. Na lógica, como é que fica mais fácil para o programador ler esse código aqui? Se o procurador não está afastado. Você fala, Celso, mas isso tem a ver com o nome da variável. Tem. Tá vendo a importância do nome da variável? Isso aqui poderia ser uma flag no banco de dados dizendo o estado atual do procurador, ou o resultado, né, de uma busca lá numa agenda de férias, alguma coisa assim. E aí, na hora que eu for fazer meu código, eu posso fazer de uma maneira, eu posso fazer. Se o procurador está afastado, aí eu inverto, eu trago esse print para cá e trago esse print para cá. Poderia fazer assim também. Mas eu tenho essa possibilidade. Muitas vezes a gente vai ver que vai ser melhor para a lógica você acabar trabalhando com o não primeiro. Porque muitas vezes você só vai precisar trabalhar com o não. Tá? E o não ele serve para isso, ele serve para inverter o valor lógico booleano das coisas. Beleza, pessoal? Vamos lá, falei que hoje ia ser bastante matéria. E se eu precisar que meu fluxograma, ele dentro do losango, ele puxe um outro losango? Isso pode acontecer? Pode. Vamos lá. Eu tenho 3 variáveis aqui, ó. Processo tribunal é uma string com valor TJRJ. Matéria, string medicamento. Especializado do tipo non-type. Aí eu começo aqui um if. Se processo tribunal for igual a string trt1, então imprime não, atribua à variável especializada o valor PG10. Tá? Se não, execute esse bloco inteiro. Esse bloco inteiro ele começa com outro if. Então aqui eu já começo a ter pai, filho e neto. Se matéria for igual a atributos, atribua esse valor para especializada. Aí aquele elif. Se matéria for meio ambiente, esse aqui. Se matéria for medicamento, esse aqui. Se não, PG12. Então vocês estão começando a perceber que agora, ó, nível 1 de indentação e nível 2 de indentação. Tá vendo? Esse aqui, vocês concordam que tem... Esse aqui tem menos espaço que esse aqui. Então já começa a ter outros níveis de indentação. Então se eu rodar aqui o programa, por exemplo... já tá... É porque eu não estou usando input, né? Já está com o valor TJRJ e medicamento. Então aqui ele testou aqui no if. Processo tribunal é TRT1? Não, é TJRJ.
Então, ele não entrou no then, entrou no else, porque foi definido um else. Aí ele entrou aqui dentro. Aí começou a testar. Matéria é tributo? Não. Matéria é meio ambiente? Não. Matéria é medicamento? É. Aí recebeu isso aqui. Ele vai para o caso default? Não, porque ele entrou aqui dentro. Então ele ignora, vai para o fim. Tinha mais alguma instrução dentro desse else? Não. Qual a próxima instrução? Fora do if principal. Processo enviado para a especializada tal. Então, na toa, quando eu rodei, foi aqui para PG16. Se eu trocasse aqui o valor, por exemplo, colocasse meio ambiente e rodasse, tá aqui, ó. Processo enviado para PG6. Não entrou no den do if, do primeiro if. Tentou o primeiro if, que era tributos, não entrou. Entrou no primeiro elif, que aí bateu o meio ambiente. Mesma coisa, se eu mudasse aqui para tributos. Tentou o primeiro if. Deu verdadeiro? Não. Foi para o else. Tentou o primeiro if dentro do else. Deu verdadeiro? Deu. PG3, tributos. Aí ele ignora tudo isso aqui, não tem mais nenhuma instrução, vai para a próxima instrução do programa principal. E aí imprimiu aqui, ó, especializada e tal. Se eu colocasse aqui matéria qualquer coisa, mas deixasse aqui TRT1 e mandasse rodar, seria enviado para PG10, porque deu true nesse aqui. Então ele não vai cair no bloco do else. Então isso aqui tudo vai ser ignorado. E aí já vai para a próxima instrução. Perceberam que a gente pode colocar um if dentro de outro if para a gente testar subcondições? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Estrutura de controle laço. O pessoal estava pedindo aí bastante aí no chat. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercíciozinho rápido para a gente praticar o if sem passar para laço e acabar acumulando muito conhecimento sem prática? Vocês topam? Um exercício rapidinho, coisa de 10, 20 minutinhos? O exercício que eu quero para vocês é o seguinte. Acho que todo mundo já foi no Subway alguma vez na vida, né? Então, eu quero que vocês façam um programa que simule o Subway. Isso é, a pessoa vai escolher o pão, vai escolher ela vai escolher o pão, a carne, né, o recheio e o molho. Só que assim, o Subway, normalmente, o que ele acaba fazendo? O pão acaba sendo assim, não muda o preço no pão. Só muda o preço do recheio. Eu quero que no de vocês, cada pão tenha um valor diferente. Tá? Se o cara escolher o pão integral, seja um valor. Se o cara escolher o pão não sei o que, seja outro. Tá? O recheio, o cara escolher o recheio vai ser diferente. Normalmente acho que é o queijo, né? Mas pode ser queijo ou molho, vocês escolhem lá. E aí, no final, vocês vão dizer lá o valor total do pedido do cliente, tá? 11h20 eu volto, beleza? Vou ali pegar um cafezinho, 11h20 eu volto. Dá tempo suficiente para vocês fazerem esse exercício, tá? Até daqui a pouquinho. Bem, vamos lá. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e dar um Ctrl Y. Vamos começar então a fazer esse nosso exercício. Vamos colocar um print aqui. Olá, cliente, seja bem-vindo, faça seu pedido. E aí vamos começar a colocar as opções, tá? Então, como é que eu faria? Primeiro, eu faria o seguinte.
Vamos usar a variável opção, não tem problema. Então escolha o seu pão. Integral, italiano e mel. Beleza. Normalmente eu gosto muito desse de mel. E aí, vamos usar o match opção. Certo? Então a gente recorda aqui a sintaxe. Eu mesmo preciso recordar, que às vezes eu mesmo posso esqueço a sintaxe. Case e tal, pá. Case 1, vou fazer o seguinte. Vamos criar uma variável aqui chamada valor total. Começar com zero. Por que 3 aspas, Bruno? As 3 aspas que a gente viu na aula passada, elas deixam eu fazer uma string de várias linhas, com quebra de linha sem problema nenhum. Entendeu? Caso 1, o que a gente vai fazer? Vai colocar aqui valor, recebe ele mesmo, sei lá, integral mais caro vai ser o R$8. Aí, se a gente quiser, para no final colocar um texto bonito, a gente pode fazer o seguinte. Como a gente ainda não está usando array, vai ser várias variáveis, mas não tem problema. É pão escolhido. Texto vazio ou none, não tem problema, tá? Então aqui, pão escolhido é igual a integral. Aí eu coloco aqui, pá, integral. Certo? Aí, como todo bom programador que vai começar a pegar coisas extremamente repetitivas, a gente vai chegar aqui, porque ninguém merece, né? Ctrl V, Ctrl V. Aí aqui, italiano vai ser um pouquinho mais barato. E mel vai ser, sei lá, também um pouquinho mais barato. Então, 1, 2 ou 3. E o default, que só de sacanagem o Python chama de order, né? Podia ser default, né? Mas beleza. No PHP 8 é default. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui e vai colocar o default como sendo, sei lá, o italiano. Uma coisa assim, tá? Não tem problema. A gente coloca sendo o italiano. Então, assim, uma boa prática de programação, isso vale para quem até for, já tiver, quem trabalha com isso. Você vai começar a escrever um programa grande, você não precisa escrever o programa inteiro para testar no final. Então, não custa nada eu chegar aqui e fazer o seguinte, ó, print valor, print pão escolhido. Eu quero só debugar de forma explícita aqui, usando print meu programa. Tá? Seres humanos cometem erro, eu posso ter cometido um erro aqui. Escolha o seu pão. Mel. Aqui, ó. Já chamei o nome da variável errado, né? Valor é valor total. Ó. Total, valor total, valor total. Já chamei o nome errado da variável aqui. Ó. Então vamos lá, roda aqui de novo. Escolha o seu pão. 3. Mel, olha lá, R$6. Beleza. Tá funcionando. Tá guardando o valor e tá guardando o pão escolhido. É exatamente o que eu quero. Bem, se a lógica já está sendo mais ou menos essa, eu já posso me dar ao luxo de fazer algumas coisas. Ó. Pão escolhido, recheio escolhido. E como é que a gente está? A gente está colocando para ser pelo molho. Ah, pode ser o molho. O molho também ser diferente. Molho escolhido. Poderia também incrementar o programa assim. Vai querer salada sim ou não? Aí, salada, alguma coisa assim. Mas a gente vai facilitar a vida aqui do código. Então, eu já sei que está funcionando. Vou dar um Ctrl C. Vou dar um Ctrl V, porque a gente ainda não tem função, então a gente não pode reaproveitar essas coisas na função, infelizmente. Mas vamos lá. Escolha seu recheio. Carne, frango ou soja, né? Sei lá. Se for um, vai ser... A variável se chama recheio escolhido, certo?
recheio escolhido, eu já troco aqui, ó, recheio, recheio, recheio. 1 é o carne, o 2 é o frango, o 3 é o soja. Carne vai ser 10, o outro vai ser 9 e o outro vai ser 8, tá? Pá, pá, pá. E o default vai ser frango, que é 9. O default vai ser frango, que é 9. Tá? Aí eu posso testar meu programa de novo. Não tem problema. Eu posso chegar aqui no final e pelo menos imprimir o valor total. E testo meu programa de novo. Não sai escrevendo e só testando no final. Pão italiano. Carne. Ó, já está custando 17 reais o meu sanduíche, certo? Vamos lá. Tá funcionando. Molho escolhido. Já criei a variável. Então vamos lá. Vou precisar ser um pouco, depois termina a aula. Obrigado, bom final. Tranquilo, Bruno Borges. Depois você assiste a gravação. Deixa esse pedaço aqui. Você olha no relógio, no vídeo, e vê a hora que você saiu, aí você adianta o vídeo para a hora que você saiu. É um truque, né? Um abraço aí, bom final de semana. Tudo bem que eu vou trabalhar final de semana na eleição, mas beleza. Vamos lá. Escolha seu molho. Eu sei que eles não. O valor é igual, mas aqui vai ser. No nosso programa vai ser diferente. Ai, gente, me ajuda aí, me dá nome de molho aí. Agridoce, parmesão, especial, tá bom. Vou deixar sem acento mesmo. Especial. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Então aqui é o tal do molho escolhido. Molho escolhido. A gente vai colocar para o molho não ser tão caro assim. 3, 2, 1. Molho agridoce, que é o meu preferido. Eu amo o molho agridoce. Sim, sim. Parmesão e especial. E o default vai ser o parmesão. R$ 2. Vamos ver se está funcionando. Mel, carne, agridoce. R$ 19. Case order do recheio tá com. Aí eu posso ter esquecido uma. Desculpa, faltou esse aqui. Recheio escolhido. Obrigado. E aqui também, ó. Não, aqui é recheio escolhido e ali é molho escolhido, perdão. Molho escolhido, molho escolhido, molho escolhido. Obrigado. Bem, agora eu poderia fazer o seguinte: print. Para facilitar a minha vida, eu vou fazer assim. Cliente, o seu sanduba com pão, pão escolhido. É, recheio, recheio escolhido. E molho, molho escolhido custa valor total. Eu sei que vai vir com a questão do ponto. Mais para frente eu vou ensinar vocês a dar replace para vir a gente colocar vírgula ou colocar um formatador de moeda qualquer da vida. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu conferir aqui. Molho, molho, molho. Recheio, recheio, recheio. Pão, 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 pão. Vamos lá. Até derrubei o copo d'água aqui na minha mesa. Eita, água para tudo que é lado. Integral, carne, agridoce. Prezado, quer dizer, cliente, o seu sanduba com pão integral, recheio de carne, né? Recheio carne e molho agridoce custa R$ 21. Perceberam? A gente pode usar esses recursos para fazer esse tipo de programa que vai variar. Né? Se a gente rodar de novo aqui, ó.
Run script. Agora vai ser mel, carne e especial. Já ficou mais barato o sanduíche. Não, eu vou fazer melhor. Eu vou mandar esse código aqui para vocês por e-mail, tá? Se eu mandar no chat, aí depois some, sei lá o quê, eu vou mandar para vocês por e-mail. Deixa eu salvar aqui, ó. Salvar como. Subway. Python. Eu vou mandar para vocês, tá? Alguém tinha conseguido fazer? Alguém tinha conseguido fazer? E que não seja da TI de preferência? Eu não lembro o que o F no último print faz. Ele permite, Mário Sérgio, esse F aqui, que eu possa chamar variáveis dentro do meu texto, para não ter que ficar fazendo concatenação com mais, que eu acho muito chato. Porque se eu tirasse, o print ia ser isso aqui que a gente está vendo. Ele não é pegar dinamicamente o valor das variáveis. Tá? Deixa eu até fechar o server aqui. Abrir um novo. Beleza. Vamos lá, vamos ver uns últimos conceitos ainda nessa aula. Celso, posso fazer uma pergunta? À vontade, mano. Só para ter uma noção, assim, dentro de uma estrutura de um código como esse, a gente poderia ter, não sei lá, no site do iFood, alguma coisa com aquela visão assim de um site. Isso também poderia ser o software da lojinha lá que está conectado com caixa. Que tipo de reflexos uma estrutura de código como essa poderia ter? Olha só. Se isso, a interface gráfica, ela vai ser simplesmente um outro ponto, simplesmente uma outra maneira de capturar o valor. Aqui a gente está capturando via teclado, mas poderia ser lá um touchscreen lá do totem do WhatsApp. Lembra muito o bot do WhatsApp, certo? Lembra muito o bot do WhatsApp. Mas assim, eu te garanto que e lógico, esses valores, essas coisas, normalmente eles estariam vindo de um banco de dados, que esse banco de dados seria o quê? A tabela de preço dinâmica, né? Com inflação, sei lá o quê, você tem lá os valores, cada país, cada estado, por aí vai. Então, assim, o que eu quero dizer? Né? Essas variáveis estariam vindo de um banco de dados. Mas, no final das contas, meus colegas que são da TI, aí, analistas sêniores, podem me dizer. Pessoal da TI aí, analista assim, vocês concordam comigo que no final das contas vai ser tudo um monte de if, um monte de else, ou coisas parecidas com match, o código do Subway, do McDonald's de verdade, ou de qualquer coisa? Alguns colegas que, inclusive, já trabalharam em algumas empresas similares assim. O próprio Jet tal. Você vai ver um monte de switch case, de match, fazendo isso aqui, ó, fazendo soma, guardando valor na variável. É isso, olha lá, o analista falando ali, ó, Vinícius. Então, assim, eu discordo só para criar polêmica. Bolsonaro. Mas, enfim. Mas é isso. É isso. É isso. Se você for no código-fonte, é exatamente isso. É claro que a gente está fazendo aqui de uma forma extremamente simplificada. Mas é isso. Você vai, no final das contas, não importa, Java, Python, C Sharp, C++, Android, iOS, você vai ter que ter uma variável acumulando para você fazer a soma. A diferença é que numa aplicação profissional, normalmente esses valores vão estar guardados num banco de dados e tal. Mas é isso. É isso. Pode parecer que não, mas isso aqui é um programa de verdade mesmo. Valeu, cara. Obrigado. Nada, tamo junto. Então vamos lá. Uma outra estrutura de controle, um outro recurso que a gente pode utilizar nos nossos algoritmos é a estrutura de laço. O laço nada mais é do que aquilo que a gente viu lá no algoritmo do bolo. O que era o algoritmo do bolo? Enquanto você testar com garfo e o garfo voltar sujo, você deixa o bolo mais um tempinho dentro do forno, certo?
Aquele enquanto, ele é uma estrutura de controle. No fluxograma, né, você fica lá aquela condição e o programa fica rodando lá eternamente. Ele fica dentro daquela condição, voltando, voltando, voltando. Tá? Então, como é que funciona o enquanto no Python? Vamos lá. Eu tenho um print aqui que está fora de qualquer estrutura de controle. Não está dentro de um if, não está dentro de um else, nada disso. Então ele vai imprimir o quê? Essa linha terminou, ele vai para a próxima linha. A linha 2 está vazia. Ele vai fazer o quê? Nada. Vai para a próxima linha. Linha 3. É uma variável i. Essa variável i, ela está com valor 1, que é um inteiro. Aí aqui eu entro numa instrução de repetição. O while em português significa enquanto. Enquanto i for menor ou igual a 10, então ou faça, você pode interpretar da maneira que você quiser, esses dois pontos aqui, como sendo uma espécie de então ou faça. Porque na verdade é o seguinte, enquanto essa expressão for verdadeira, isso é, voltar true aqui, esse bloco vai ser executado. O que significa esse bloco vai ser executado? Que quando termina o bloco, ele volta e testa mais uma vez. Enquanto esse teste continuar sendo verdadeiro, ele vai ficar nesse ciclo infinito. Executou todas as instruções do bloco, testa de novo. Executou todas as instruções do bloco, deu verdadeiro, testa de novo. E por aí vai. Então, para não ficar infinito, por exemplo, um é igual a 1 é. Se eu rodar esse programa, não recomendo que vocês façam o que eu vou fazer agora, vai acontecer o seguinte. Com exceção de problemas elétricos ou alguma coisa assim de eu clicar ali no fechar, quando que esse programa vai parar de rodar? Isso é, nunca. O 1 vai deixar de ser diferente de 1 em algum momento? Não, né? O 1 continua sendo 1 para 1 continua sendo igual a 1, vai ser verdadeiro, pelo menos até hoje ainda é verdadeiro. Não sei se vão mudar a lógica em algum dia, mas ainda é verdadeiro. Então esse programa vai ficar aqui executando para sempre. Professor, às vezes é importante que o programa fique num laço executando para sempre? Sim. Quer ver um exemplo clássico? Jogos. Tá? Poderia até usar o Pygame aqui, que é uma biblioteca de jogo para Python. E enquanto o usuário não fechasse a tela, ficaria desenhando as coisas do jogo aqui dentro, a lógica do jogo. Às vezes é importante, fica rodando o enquanto, entre aspas, para sempre, né? Então vamos lá. Como é que eu fiz para esse programa não ficar rodando para sempre? Porque olha só, o i é menor ou igual a 10? 1 é menor do que 10? É, né, gente? Se eu não fizer alguma modificação nesse i, ele vai ficar rodando para sempre. Então, o que eu fiz? Coloquei para imprimir o i, e dentro do bloco do i eu faço o seguinte, ó, i acrescenta mais 1, acrescenta mais 1. Então, o que acontece? Ele vai executar a primeira vez, 1 é menor do que 10? Menor ou igual? É. Aí ele vai fazer isso e vai fazer isso aqui. Quando eu executo essa linha pela primeira vez, qual fica sendo o valor de i? Ele vai para... Ele vai para 2. Ele vai para 2. Aí ele vai testar novamente. 2 é menor do que 10? É. Aí ele vai imprimir. Aí ele vai fazer o seguinte, o i agora vale 2. 2 mais 1 é o quê? 3. Aí ele vai executar novamente. Aí vai testar. 3 é menor do que 10? Aí vai. Pá, 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 pá. 10 é menor ou igual a 10? É, porque 10 é menor, não é menor, mas é igual a 10. Aí ele vai executar aqui. 11. 11 é menor ou igual a 10? Não. Aí ele vai sair do programa. Então, se eu colocar aqui, vai sair do... Não do programa, do laço. Terminou.
Então, se a gente rodar de novo, foi lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí terminou. Aí uma dúvida, se eu imprimir agora assim, ó, o que vai acontecer? O que vai acontecer com o I? Qual o valor que ele vai imprimir? Qual o valor que vocês acham que ele vai imprimir? Pessoal, de TI não vale. Exatamente. Então, tá aqui, ó, terminou, 11. Exatamente. Então, o laço, ele é feito para que, enquanto alguma expressão for verdadeira, poderia ter um E aqui também, E, alguma coisa, ou não sei o quê. Ele vai ficar executando, tá? Eu posso, se eu quiser, sair explicitamente no meio do laço, quebrar o laço. Literalmente quebrar. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Mesma coisa, enquanto for menor do que 10. Aí ele vai acrescendo. Só que aqui ele vai ter um if. Se em algum momento o i chegar igual a 7, execute esse bloco aqui, ó, saindo e dá um break, quebrar mesmo. E aí o que vai acontecer com isso? Ele recebeu o valor 7, mas na hora que ele fosse repetir dar o 7 para depois somar e ficar 8, eu quebrei o laço. Como é que eu quebrei o laço? Eu usei o break. Só que eu não fiz o break. Se eu fizesse o break no primeiro while, ele não ia fazer nada. Eu criei uma condição para que quando chegasse dentro dessa condição, ele quebrasse o laço. Perceberam? Poderia fazer isso, tá? Poderia fazer isso. Não é à toa que se eu quisesse, poderia colocar aqui, ó, while true. Poderia colocar aqui while true. Isso é verdadeiro é verdadeiro? Sim, poderia colocar aqui while true. Mas, graças a esse if com break, eu vou conseguir fazer o programa não ficar rodando para sempre. Teria como ele retornar números aleatórios dentro de um limite mínimo e máximo? Sim. Eu vou ensinar a usar o random em breve. Aí você poderia colocar assim, ó, começa com tal, quando chegar no máximo tal, entendeu? Vai imprimindo um número aleatório. Poderia sim. A gente vai usar o random. Outra opção, eu posso, se eu quiser pular, de quebrar, eu poderia pular. Então, quando chegasse, por exemplo, no 7, eu pularia. O que significa o pular? Vocês vão ver. Ó, imprime número 1, aí imprime o repetindo, que está dentro do bloco. O repetindo, perguntar para vocês, o repetindo, ele está dentro do if ou ele é irmão do if? O pessoal no chat aí me responde. A instrução na linha número 10, ela está dentro do if ou ela é irmã do if? Isso. Isso, ela não está dentro do if. Então tá aqui, ó. Número 1, aí, 1 é igual a 7? Não. Aí, repetindo. Chuf. 2, 3, não. Aí 6. Imprimiu 6 e somou. 6 mais 1, 7. 7 é igual a 7? É. Aí ele imprimiu pulando. Quando ele imprimiu pulando, ele não imprimiu repetindo. Ele já foi aqui, ó, número 7. Por quê? Porque o contínuo, ele vai fazer com que você volte pro início do while, tá? Ele ignore tudo que vem depois. É uma outra opção também, tá? Já tive que usar isso várias vezes no próprio EGA Edital. Tá? Vamos lá. Tem uma opção muito rara de ser usada no Python, mas é o seguinte. Estou lá fazendo meu laço, enquanto for menor do que 6, vai imprimindo. Quando essa expressão deixar de ser verdadeira, entra num else. Aí ele vai fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí deixou de ser verdadeira, vai para o else. Ó, passou de 6.
É raro, tá? Mas tem essa possibilidade de usar essa sintaxe também com o while, tá? Vamos lá. A gente vai perceber que, na verdade, a maioria das vezes a gente vai usar laço para iterar coleções. Você vai falar, pô, Celso, eu não vou criar um programa que vai ficar imprimindo na tela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Realmente, eu concordo com você. A gente vai acabar usando isso mais para coleções, tá? Bem, outro tipo de estrutura de laço é o for. O for, no Python, não existe aquele for clássico. Malsan, Gabriel, pessoal. Não, o Gabriel acho que já sabe, mas talvez Vinícius, Larissa. Não existe aquele for clássico, igual, não sei se o Laurita tem, igual de JavaScript, Java e outras linguagens ainda tem. Que é aquele for que você coloca for i igual a zero, enquanto i for menor do que 10, incrementa i mais mais. Não existe isso no Python. Ele só tem mesmo for in, tá? Então, se a gente quiser fazer uma estrutura de repetição usando for, a gente tem que fazer o seguinte recurso. Imprimindo de 0 até 9. For i. Aí você fala, Celso, mas essa variável i você não criou. Não tem problema. Essa variável i está sendo criada pelo for para servir de ponteiro para a coleção que eu estarei iterando. A questão de coleção e iterar a gente vai estudar com mais calma na quarta-feira que vem. Mas já estou dando um pouco de spoiler aqui. Então, eu estou pedindo para ele iterar essa coleção. Essa coleção é o quê? O resultado da função range, que vai criar uma coleção que vai de 0 a 9. Se a gente rodar... caramba. Então, acho que só sexta-feira mesmo, infelizmente. Então, se a gente rodar aqui, a gente vai ver o seguinte, ó. Imprima, i é número de... Aí aqui, ó, variável i. I número 0, i número 1, i número 2, i número 3. Tá vendo? Esse print ele ficou se repetindo enquanto essa coleção não terminou. Ele fez essa coleção do início ao fim. Esse range, ele cria uma coleção, um vetor que nesse caso aqui, passando o parâmetro 10, vai ser 0, 1, tal, até o 9. E aí o for fez isso. E aí qualquer coisa que eu colocar aqui dentro, ele vai repetir, ó. Tá vendo? Então eu também posso usar o for para fazer as minhas instruções de repetição. Só que com um propósito um pouco mais elaborado. O propósito vai ser como é que eu posso explicar a questão de iterar? O propósito é você passar por cada elemento de uma coleção. Por exemplo, aqui poderia ser uma coleção de processos. E eu quisesse para cada processo pegar o valor da causa. Então eu faria for processo in processos, o nome da coleção. E aí eu colocaria assim, ó, print imprimir o valor da causa de cada processo. Então o for vai ser muito útil para isso, para a gente poder iterar coleções, tá? O range, se eu quiser, eu posso dizer como começa e como termina também, usando os parâmetros start stop. Então, por exemplo, se eu quisesse, poderia ser o seguinte, ó, começando com 1, terminando com J. Então, se eu rodar, ó, começando com 1, terminando com 11. Só que ele vai até o valor que você definiu aqui, menos 1. Tá? Porque o stop significa parar
E aí, quando chegar a 11, ele não repete mais. Então, ele vai, no caso, só até 10. Tá? Outra opção, eu posso pular. Eu posso pular. Então, se eu quiser aqui, por exemplo, começando com 0 até 19, pulando de 2 em 2. Então tá lá, 0, 2, 4, 6, 8. Aí eu passo esse terceiro parâmetro para ele ir pulando, tá? E outra coisa que a gente poderia ter iterado esse tempo todo, mas a gente não sabia ainda que podia, é a coleção chamada string. Lembra que eu falei para vocês que string, na verdade, no Python, ele é um array, ele é uma coleção? Então aqui, ó. Inconstitucionalissimamente, aqui, ó. Letra I, letra N, letra C. Por quê? Porque, na verdade, lembra que eu mostrei para vocês naquele slide? Olha a quantidade de coisa que a gente já estudou. Eita. Aqui, ó, eu não mostrei que o Olá Mundo é um vetor que começa com 0 e vai até o 9? Então, se eu pegar aqui, Olá Mundo, aqui, ó. Tá aqui, ó. O-L-A. Começou com 0. Esse cara aqui é a posição 0. Espaço. M-U-N-D-O. Exclamação. Então, for, nós vamos usar bastante para iterar coleções. E coleções será justamente o tema da próxima aula. Nós começaremos a saber o que são estruturas de dados e começaremos a estudar uma estrutura de dados que vai ser muito utilizada, que é a lista, que é o array do Python, tá? Então a gente vai ter lá, por exemplo, uma coleção de nomes de autores. A gente vai começar a descobrir como modificar, iterar, incrementar, dividir, reordenar, tudo isso a partir da próxima aula, tá? Bem, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou parar aqui a gravação.